Você já sentiu seu corpo tão pesado que nem conseguiu sair da cama? Não é aquela preguiça gostosa de domingo. É um peso diferente. Um peso que parece sugar toda a sua energia, como se alguém tivesse colocado um concreto invisível sobre seu peito. O despertador toca. 1, 2, 3 vezes. Você desliga. Sabe que precisa levantar. Tem compromissos, pessoas esperando, responsabilidades. Mas algo dentro de você simplesmente não responde. Seus olhos estão abertos, mas seu corpo se recusa a obedecer. E então começa aquela voz na sua cabeça. Levanta, preguiçoso. O que há de errado com você? Todo mundo consegue, menos você. A culpa começa a te corroer por dentro, misturada com uma sensação de fracasso que você não consegue explicar. Afinal, só precisa levantar da cama, certo? Por que algo tão simples se tornou tão impossível? E se eu te disser que não é preguiça? E se eu te disser que isso não é fraqueza de caráter nem falta de disciplina? E se, na verdade, for um pedido de socorro da sua própria alma? Isso que você está sentindo tem um nome, tem uma causa. E mais importante que tudo, tem um caminho de saída. Nos próximos minutos, vou te mostrar 3 sinais que ninguém nunca te contou. Sinais que revelam quando seu corpo está apenas obedecendo a um chamado mais profundo. E vou compartilhar um roteiro de 7 dias que já ajudou centenas de pessoas a reencontrarem sua luz interior quando tudo parecia escuro. Eu sei do que estou falando, porque já estive deitada naquela cama, com as cortinas fechadas, enquanto o mundo lá fora parecia seguir sem mim. Havia dias em que até escovar os dentes exigia um esforço sobre-humano. Meu corpo estava presente, mas eu me sentia ausente de mim mesma. Foi numa manhã particularmente difícil que encontrei um texto antigo, amarelado pelo tempo. Era um estudo que unia os conhecimentos de Jung com os ensinamentos de Chico Xavier. Naquelas páginas, encontrei as respostas que nenhum médico, amigo bem-intencionado ou coach motivacional tinha conseguido me dar. O texto falava sobre como, às vezes, nossa alma precisa se recolher para se reorganizar. Como, em certos momentos, ficar na cama não é um sinal de derrota, mas o início de uma profunda transformação interior. Lembro de ler aquilo com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, não me senti quebrada ou defeituosa. Senti que estava passando por um processo natural, mesmo que doloroso. E mais importante, senti que havia um caminho. A história que vou compartilhar hoje não é só minha. É a história de Maria, que aos 42 anos perdeu todo o sentido da vida, após uma série de perdas. É a história de Pedro, que aos 28 se viu inexplicavelmente sem energia para continuar a carreira brilhante que tinha. É a história de tantos que, como você, sentem esse peso inexplicável e pensam que estão sozinhos nessa experiência. Você não está. E o mais surpreendente, esse aparente fundo do poço pode ser, na verdade, o começo de um despertar espiritual que vai transformar completamente sua vida, se você souber ouvir os sinais e seguir os passos certos. Já te adianto, a solução não está em lutar contra esse estado, mas em entendê-lo, em respeitá-lo, em usar esse recolhimento como uma oportunidade para uma reconexão profunda com sua essência. Então, se você já se sentiu assim, se está passando por isso agora, ou conhece alguém que esteja enfrentando essa batalha silenciosa, continue aqui comigo. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você procurou por tanto tempo sem saber que existia. Vamos entender juntos o que realmente significa quando seu corpo não quer levantar e como transformar esse momento de aparente derrota na maior virada espiritual da sua vida. O que exatamente está acontecendo quando sentimos esse peso inexplicável? Por que algumas manhãs são tão pesadas que até o ar parece difícil de respirar? Esse fenômeno não é apenas físico, é uma experiência que atravessa as 3 dimensões do nosso ser: corpo, mente e espírito. É como uma tempestade perfeita, onde essas 3 partes de nós enviam sinais de alerta ao mesmo tempo. Existe uma grande diferença entre o cansaço comum do dia a dia e esse chamado da alma que estamos falando. O cansaço normal passa com uma boa noite de sono, talvez um fim de semana relaxante. Já o chamado da alma
Esse não desaparece com descanso físico. Pelo contrário, pode até se intensificar quando paramos, porque finalmente damos espaço para que a alma fale. Jung, um dos maiores psicólogos da história, chamava isso de introversão da libido, um movimento natural da nossa energia psíquica que, em certos momentos, precisa se voltar para dentro. É como se nossa fonte interna de energia decidisse por conta própria cortar o fornecimento para o mundo exterior e redirecioná-lo para um trabalho interior profundo e necessário. Pense nisso como uma usina de energia que precisa temporariamente cortar a distribuição para fazer manutenções essenciais. Não é uma falha do sistema, é uma manutenção preventiva. Na visão espírita, trazida por Allan Kardec e aprofundada nos relatos de Chico Xavier, esse fenômeno também tem nome. É uma queda vibratória. É quando nosso padrão energético, por razões diversas, diminui sua frequência. Pode acontecer por influências externas, por desgaste emocional prolongado, ou simplesmente porque chegamos num ponto do caminho onde precisamos nos reorganizar espiritualmente. O que mais me impressionou quando descobri isso foi perceber que esse fenômeno não é raro. Não é uma anomalia, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é parte natural do desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa. Santos e místicos de diversas tradições chamavam isso de noite escura da alma, um período aparentemente desolador que, na verdade, prepara o terreno para um despertar mais profundo. Essa noite escura pode durar dias, semanas ou até meses. O tempo varia, mas o propósito é o mesmo: preparar o terreno da alma para um novo ciclo de crescimento. O simples fato de você reconhecer o que está sentindo já é o primeiro passo para a transformação, porque quando deixamos de nos culpar e passamos a entender o processo, algo muda instantaneamente. A resistência diminui, e quando paramos de resistir, começamos a fluir com o processo ao invés de lutar contra ele. Para entender completamente o que está acontecendo e como sair desse estado, precisamos olhar para cada uma das 3 camadas onde esse recolhimento se manifesta. Porque cada uma delas pede um tipo diferente de cuidado. Vamos começar pela camada mais visível, o corpo físico. Quando entramos nesse estado de recolhimento profundo, nosso corpo começa a dar sinais claros. Além da fadiga persistente, podemos notar alterações no sono, seja dormindo demais ou sofrendo com insônia. Nosso apetite muda. Algumas pessoas perdem completamente a fome, outras buscam conforto em excesso de comida. O corpo literalmente fica mais pesado, não é imaginação sua. Estudos mostram que em estados de estresse prolongado ou depressão, nosso corpo produz hormônios como o cortisol em padrões desregulados, o que afeta diretamente nossa energia celular. As glândulas adrenais, responsáveis por nos dar aquela injeção de ânimo, ficam exaustas após longos períodos de esforço sem reposição adequada. É como se cada célula do seu corpo estivesse dizendo: preciso de uma pausa. E quando ignoramos esses sinais por tempo demais, o corpo simplesmente toma a decisão por nós, criando esse peso que nos mantém na cama. A segunda camada é a psíquica, a mente, a psique, como Jung descrevia tão bem. Nessa dimensão, o recolhimento se manifesta como uma espécie de movimento interno da nossa energia mental. Jung chamava essa energia de libido, não no sentido sexual, mas como nossa força vital psíquica. Em momentos de recolhimento, essa libido que normalmente se direciona para o mundo exterior, trabalho, relacionamentos, atividades, se volta para dentro. É fascinante perceber os sinais. Os sonhos ficam mais vívidos e significativos. Memórias antigas surgem aparentemente do nada. Sentimos uma necessidade maior de silêncio, de solidão, de um espaço seguro, o que Jung chamava de temenos, um espaço sagrado para o encontro com partes mais profundas de nós mesmos. Sua mente está literalmente pedindo um tempo para reorganizar arquivos, como um computador que precisa desfragmentar o disco rígido para funcionar melhor. Não é um defeito, é manutenção necessária. E, finalmente, chegamos à terceira e mais profunda camada, a espiritual.
Na visão espírita trazida por Kardec e amplificada nos relatos psicografados por Chico Xavier, esses momentos de recolhimento têm um significado espiritual profundo. Frequentemente, são períodos de reajuste vibratório, onde a alma está passando por uma transformação. Às vezes, esse processo é desencadeado por influências espirituais, o que a doutrina espírita chama de obsessão, quando energias mais densas se aproximam de nós. Outras vezes é simplesmente nossa própria alma pedindo um tempo para processamento espiritual mais profundo. Chico Xavier, em seus escritos, frequentemente mencionava como esses períodos de aparente escuridão são, na verdade, preparações para uma luz mais intensa. É como se a alma precisasse se recolher para juntar forças antes de dar um salto evolutivo. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial. Se você está sentindo esse peso agora, ou conhece alguém que esteja passando por esse momento difícil, escreva "Preciso de luz" nos comentários, junto com o nome dessa pessoa. Vamos incluir todos esses nomes na nossa corrente de preces deste fim de semana. Porque ninguém precisa atravessar essa noite escura sozinho. O mais importante que quero que você entenda agora é: esse recolhimento tem um propósito. Não é por acaso. Não é uma punição. É um processo natural de crescimento espiritual que, quando compreendido e respeitado, pode levar a um despertar profundo. Mas como saber se o que você está sentindo é realmente esse recolhimento necessário para seu crescimento espiritual, ou se é algo que precisa de outro tipo de atenção? Como diferenciar um processo natural de transformação de uma estagnação perigosa? É exatamente isso que vamos explorar agora, com sinais práticos que vão te ajudar a entender exatamente onde você está e o que precisa fazer a seguir. Esta é talvez a parte mais importante da nossa conversa hoje. Como saber se o que você está sentindo é um recolhimento natural e necessário, ou se é um sinal de que algo mais sério está acontecendo? Vamos aos 5 sinais que indicam que você está passando por um recolhimento saudável, mesmo que desconfortável. Primeiro sinal: seus sonhos estão mais intensos e significativos. Durante um recolhimento natural, a mente aproveita para processar conteúdos mais profundos. Você pode notar que está sonhando mais, lembrando mais dos sonhos, e eles parecem ter mensagens importantes. Uma cliente me contou que durante seu período de recolhimento, sonhou com a avó falecida que lhe entregava uma chave. Semanas depois, entendeu que era a chave para uma nova fase da vida que estava prestes a começar. Segundo sinal: você sente momentos de clareza inesperados. Mesmo em meio ao cansaço, surgem insights poderosos sobre sua vida, decisões passadas e caminhos futuros. São como flashes de luz em meio à neblina. Carlos, um empresário de 40 anos, me disse que foi durante um período de profundo desânimo que entendeu de repente que estava na carreira errada há 15 anos. Uma compreensão dolorosa, mas libertadora. Terceiro sinal: há uma sensação de que algo está sendo gestado dentro de você. Não sabe explicar exatamente o que, mas sente que uma transformação está em andamento nos bastidores da sua alma. É como a sensação de que algo importante está prestes a nascer. Quarto sinal: você nota uma sensibilidade aumentada. Filmes, músicas, poemas que antes pareciam comuns, agora te tocam profundamente. Lágrimas vêm facilmente. Isso acontece porque as barreiras entre o consciente e o inconsciente ficam mais permeáveis durante esse processo. Quinto sinal: você sente uma breve, mas significativa melhora após práticas de conexão espiritual. Uma simples prece sincera, a leitura de um texto elevado ou alguns minutos de meditação trazem um alívio temporário, confirmando que o caminho é espiritual. Por outro lado, existem sinais que indicam que o que você está vivendo não é um recolhimento saudável, mas uma estagnação que precisa de atenção especializada. Primeiro sinal de alerta: isolamento prolongado e crescente. Se você está cada vez mais se afastando de pessoas queridas, recusando qualquer contato, há semanas ou meses, isso merece atenção profissional. Segundo sinal: perda total e persistente de prazer
em absolutamente tudo. No recolhimento natural, ainda existem momentos, mesmo que breves, de prazer e paz. Na estagnação perigosa, nada mais toca o coração. Terceiro sinal: pensamentos recorrentes de autodepreciação extrema ou autodestrutivos. Se sua mente está constantemente criando pensamentos de que você não merece viver ou que o mundo estaria melhor sem você, isso exige ajuda imediata. Quarto sinal: abandono completo do autocuidado básico. Dias sem banho, sem escovar os dentes, sem trocar de roupa. A incapacidade persistente de cuidar das necessidades mais básicas do corpo é um forte sinal de alerta. Quinto sinal: uso crescente de substâncias para anestesiar os sentimentos. Seja álcool, medicamentos sem prescrição ou outras substâncias, se você percebe que está usando cada vez mais para não sentir o que está sentindo, é hora de buscar ajuda. Se você identificou 3 ou mais desses sinais de alerta em si mesmo ou em alguém que ama, é fundamental buscar apoio profissional, e isso não significa abandonar o caminho espiritual. Pelo contrário, psicologia e espiritualidade podem e devem trabalhar juntas nesses momentos. Deixe-me compartilhar a história de Ana, uma mulher de 35 anos que conheci durante um trabalho na casa espírita. Ana era uma executiva bem-sucedida, mãe de 2 filhos, aparentemente realizada em todas as áreas. Até que, sem aviso, começou a sentir aquele peso do qual falamos. Não conseguia levantar da cama. O trabalho, que antes era fonte de prazer, tornou-se um fardo impossível. Os filhos, que eram sua alegria, agora lhe pareciam exigir energia que ela simplesmente não tinha. Ana tentou ignorar os sinais, forçou-se a continuar. Tomou energéticos, fez promessas a si mesma, estabeleceu metas e sistemas. Nada funcionou. O corpo simplesmente não respondia. Foi quando, desesperada, ela buscou ajuda espiritual e médica simultaneamente. No consultório, recebeu o diagnóstico de burnout severo combinado com depressão. Na casa espírita, recebeu a explicação de que estava passando por um processo de transformação vibratória profunda. O mais interessante é que ambos os diagnósticos estavam corretos. Eram apenas linguagens diferentes para o mesmo fenômeno. Ana seguiu o tratamento médico recomendado, mas, paralelamente, iniciou uma jornada espiritual de reconexão. 6 meses depois, ela não apenas estava recuperada, estava transformada. Mudou de carreira, reorganizou suas prioridades e hoje ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo processo. Foi o período mais difícil da minha vida, ela me disse. Mas também foi o mais importante. Foi como morrer e renascer. Não mudaria nada. Agora que você entende melhor o que está acontecendo e consegue diferenciar um recolhimento saudável de uma estagnação perigosa, vamos ao roteiro prático de 7 dias que já ajudou centenas de pessoas a navegarem por esse processo com mais consciência e menos sofrimento. Este roteiro é simples, gradual e respeita o seu ritmo. Não espere milagres instantâneos. Espere pequenas luzes que vão se acendendo dia após dia, iluminando o caminho de volta para você mesmo. Dia 1. Reconhecimento e conexão inicial. Comece com uma prece sincera. Não precisa ser elaborada ou seguir qualquer ritual específico. O importante é que venha do coração. Simplesmente reconheça como está se sentindo, sem julgamento, e peça luz. Pode ser algo tão simples quanto: estou aqui, estou cansado, preciso de luz para encontrar meu caminho de volta. Em seguida, prepare um copo de água fluidificada. Pegue um copo de água filtrada, coloque na sua mesa de cabeceira e faça uma prece sobre ele, pedindo que mentores espirituais magnetizem essa água com energias de cura e renovação. Beba essa água lentamente, sentindo-a nutrir cada célula do seu corpo. Por último, mesmo que seja um esforço enorme, abra uma fresta da cortina ou da janela e deixe que um raio de sol toque seu rosto por apenas 2 minutos. A luz solar não é apenas física, é um alimento para o espírito. Dia 2. Evangelho e registro. Hoje dedique 15 e 20 minutos ao Evangelho no lar, mesmo que você esteja sozinho.
Leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, reflita sobre ela e faça uma prece simples. Se você não tem o livro em casa, existem trechos disponíveis online ou em aplicativos. Em seguida, pegue um caderno e escreva apenas 3 linhas respondendo à pergunta: o que minha alma está pedindo agora? Não pense demais. Deixe que a resposta flua naturalmente. Muitas vezes, a caneta sabe o que o coração ainda não consegue articular. Dia 3. Movimento e vibração. Hoje é dia de dar o primeiro passo, literalmente. Uma caminhada leve de apenas 10 minutos, de preferência onde haja um pouco de natureza. Não é para ser um exercício físico intenso. É uma forma de dizer ao seu corpo que é seguro começar a se movimentar novamente. Enquanto caminha, escute uma música que eleve sua vibração. Pode ser uma música clássica, um mantra ou qualquer melodia que te conecte com sentimentos mais leves. A combinação de movimento suave e vibração sonora elevada começa a desbloquear a energia estagnada. Dia 4. Recebendo energia. Se possível, visite uma casa espírita séria e receba um passe. O passe é uma transfusão de energia que pode fazer uma diferença significativa nesse processo. Se não for possível ir presencialmente, existem passes virtuais sendo realizados por muitas casas espíritas, ou você pode simplesmente sentar-se em silêncio por 15 minutos e visualizar-se recebendo essa energia renovadora. Lembre-se, não estamos falando de magia instantânea, mas de um processo gradual de reconexão energética. Dia 5. O poder da caridade. Este é um passo crucial. Realize um ato de caridade simples. Pode ser enviar uma mensagem sincera de apoio a alguém que esteja passando por dificuldades, fazer uma pequena doação ou simplesmente ouvir com atenção genuína alguém que precise desabafar. Parece contraditório. Como dar energia quando você mal tem para si? Mas a caridade funciona como um circuito que se completa. Ao dar, você também recebe. É uma lei espiritual poderosa. Dia 6. Higiene do sono. Hoje vamos focar na qualidade do seu sono, que é fundamental para a recuperação espiritual. Estabeleça uma rotina simples. Nada de telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul interfere na produção de melatonina. Tome um banho morno para relaxar o corpo. Tente essa prática de respiração simples. Inspire contando até 4, segure por 7 e solte lentamente contando até 8. Repita 3 vezes. Se possível, coloque algumas gotas de óleo essencial de lavanda no travesseiro. O sono reparador é uma forma de terapia espiritual natural. É quando os mentores mais conseguem trabalhar na nossa reorganização energética. Dia 7. Revisão e continuidade. No último dia do nosso roteiro, reserve 20 minutos para uma revisão consciente. Escreva um insight que você teve durante essa semana. Uma coisa pela qual você se sente grato, mesmo que seja pequena. Um pequeno passo que você vai dar na próxima semana. Este não é o fim da jornada, mas o começo de uma nova forma de se relacionar com seus ciclos de energia e recolhimento. A partir daqui, você pode repetir este roteiro, adaptando-o às suas necessidades. Se você está começando a sentir uma esperança renovada, mesmo que seja apenas uma pequena chama, escreva: "Estou ouvindo minha alma" nos comentários. Quero acompanhar sua jornada e, quem sabe, ajustar as orientações para suas necessidades específicas nos próximos vídeos. Lembre-se, a escuridão não é o fim. Muitas vezes é apenas o útero onde uma nova versão de você está sendo gestada. Agora vamos falar sobre algo muito importante. Os sinais que indicam que você precisa de ajuda adicional nessa jornada, porque existem momentos em que o apoio profissional não é apenas bem-vindo, é necessário. Tudo o que compartilhei até agora tem um propósito espiritual e educativo, mas não substitui em hipótese alguma o acompanhamento médico e psicológico quando necessário. A espiritualidade e a ciência não são caminhos opostos, são complementares. Kardec mesmo, o codificador do espiritismo, era um cientista e defendia que a fé só tem valor quando caminha lado a lado com a razão.
Existem sinais claros que indicam que, além do trabalho espiritual, você precisa de apoio profissional imediato. Preste muita atenção se você identificar estes sinais em si mesmo ou em alguém próximo. Primeiro, pensamentos recorrentes sobre a morte ou ideias de autoagressão. Se você tem pensado frequentemente que seria melhor não estar mais aqui, ou tem considerado formas de se machucar, isso é uma emergência. Não espere. Busque ajuda imediatamente. Segundo, isolamento severo e prolongado. Se você não consegue mais responder mensagens, atender telefonemas e tem evitado qualquer contato humano por semanas, isso vai além do recolhimento natural. Terceiro, alterações significativas no sono e apetite que persistem por mais de 2 semanas. Seja dormir demais ou quase nada, comer compulsivamente ou perder completamente o apetite. Quarto, sensação de desconexão da realidade. Se às vezes você se sente como se estivesse fora do seu corpo, observando sua vida de longe, ou se tem momentos em que a realidade parece distorcida. Quinto, uso crescente de álcool ou outras substâncias para anestesiar os sentimentos. Este é um sinal particularmente perigoso que pode levar a um ciclo destrutivo. Se você identificou algum desses sinais, aqui estão recursos que podem ajudar. O CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia pelo número 188 em todo o Brasil. São voluntários treinados para ouvir sem julgamento. A terapia é um recurso valioso e cada vez mais acessível. Existem psicólogos que atendem a preços sociais e até mesmo serviços gratuitos em universidades e centros de saúde. Em casos mais intensos, o acompanhamento psiquiátrico pode ser fundamental. Não há vergonha alguma em precisar de medicação temporária para reequilibrar a química cerebral, assim como não há vergonha em tomar antibióticos para uma infecção. E lembre-se, buscar ajuda profissional não significa abandonar o caminho espiritual. Na verdade, muitos terapeutas e psiquiatras hoje compreendem a importância da espiritualidade no processo de cura e a respeitam como parte do tratamento. Como Chico Xavier costumava dizer, a fé não dispensa a medicação. É possível e recomendável integrar os cuidados médicos, psicológicos e espirituais numa abordagem completa. Para ilustrar como esse processo pode ser transformador quando levamos a sério tanto o aspecto espiritual quanto o cuidado com a saúde mental, quero compartilhar algumas histórias reais de pessoas que atravessaram essa noite escura da alma e encontraram um amanhecer mais luminoso do outro lado. Renata, 38 anos, professora universitária, me procurou após 1 ano do que ela chamava de hibernação da alma. Tudo começou com um cansaço que nenhuma noite de sono parecia resolver. Logo, ela não conseguia mais lecionar. As palavras simplesmente não saíam. Foi afastada do trabalho, diagnosticada com síndrome de burnout e depressão. Eu, que sempre tive respostas para tudo, de repente não conseguia nem responder o que queria para o jantar. Ela me contou. Os médicos ofereceram tratamento que ela aceitou, mas sentia que algo mais profundo estava acontecendo. Foi quando ela encontrou um grupo de estudos espíritas online. Não era religiosa, mas algo me atraiu para aqueles estudos, disse. Aos poucos, começou a entender seu processo como uma transformação necessária. Seguiu o tratamento médico, mas incorporou práticas espirituais diárias, a prece, a leitura edificante, pequenos atos de caridade. 6 meses depois, Renata não apenas voltou a trabalhar, ela mudou completamente sua abordagem de vida. Antes, eu vivia no automático, produzindo sem sentir. Hoje, cada aula que dou é uma forma de serviço ao próximo. Minha depressão me ensinou compaixão, por mim e pelos outros. Outra história marcante é a de Roberto, 45 anos, empresário bem-sucedido que no auge da carreira acordou um dia e simplesmente não conseguiu sair da cama. Era como se meu corpo pesasse toneladas, descreveu. Médicos não encontravam nada fisicamente errado, mas seu estado piorava. Foi a esposa quem o levou a uma casa espírita. Lá, durante um atendimento fraterno, o orientador lhe disse algo que mudou tudo. Às vezes,
A alma precisa desacelerar para que possamos ouvir seu verdadeiro propósito. Roberto iniciou um tratamento que combinava terapia, medicação temporária e práticas espirituais. Durante esse processo, percebeu que havia construído uma vida inteira, baseada em valores que não eram verdadeiramente seus. Eu estava vivendo o sonho de outra pessoa, não o meu. Hoje, 2 anos depois, Roberto redirecionou completamente seus negócios para projetos com impacto social positivo. Aquele período em que não conseguia levantar da cama foi o momento mais importante da minha vida. Foi quando finalmente parei para ouvir o que minha alma estava gritando há anos. Por fim, a história de Márcia, 29 anos, artista que perdeu completamente sua criatividade. Era como se alguém tivesse desligado uma torneira dentro de mim. Nada fluía, nada me inspirava. O que começou como um bloqueio criativo se transformou em uma profunda apatia. Márcia passou meses isolada, lutando contra pensamentos sombrios. Buscou ajuda profissional e foi diagnosticada com depressão, mas sentia que havia algo mais. Foi quando um amigo me deu um livro sobre psicologia junguiana e espiritualidade. Naquelas páginas, encontrei uma explicação que fazia sentido para mim. Minha energia criativa estava se voltando para dentro porque havia um trabalho interior a ser feito. Márcia começou a manter um diário de sonhos, a praticar meditação, a frequentar um grupo de apoio. Seguiu o tratamento médico, mas complementou com práticas espirituais. Foi como descer ao porão da minha alma e reorganizar tudo lá embaixo. Hoje Márcia não apenas recuperou sua criatividade, ela a transformou. Sua arte agora toca temas mais profundos e ressoantes. Descobri que meu propósito não era apenas criar coisas bonitas, mas criar pontes entre o visível e o invisível, entre a dor e a esperança. O que essas histórias nos mostram? Que o recolhimento, por mais doloroso que seja, pode ser o começo de um profundo despertar quando abordado com consciência, respeito e cuidado integral, do corpo, da mente e do espírito. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas espero que seja apenas o começo de uma nova compreensão sobre esses momentos em que o corpo parece não querer cooperar, em que a cama se torna um refúgio difícil de deixar. Relembrando o que aprendemos, esse estado não é preguiça nem fraqueza. Pode ser um chamado da sua alma pedindo um tempo para reorganização interna, para transformação, para evolução. As 3 camadas, física, psíquica e espiritual, precisam ser cuidadas simultaneamente. E talvez o mais importante, saber diferenciar quando é um recolhimento natural e necessário e quando é um sinal de que você precisa de ajuda adicional. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem hoje, seria: ouça sua alma. Ela fala através do corpo, dos sonhos, das sincronicidades que aparecem no seu caminho. E quando você começa a ouvir, começa também a encontrar o caminho de volta para a luz. Convido você a fazer uma coisa ainda hoje. Escolha apenas um elemento do roteiro de 7 dias que compartilhei. Pode ser a prece sincera, os 2 minutos de sol no rosto ou a água fluidificada. Apenas um pequeno gesto para dizer à sua alma: estou ouvindo, estou aqui. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você se reconheceu nas histórias que compartilhei, ou se simplesmente sentiu que precisava ouvir isso hoje, escreva "Ouvi minha alma" nos comentários. Sua história, mesmo que breve, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não se sentir sozinha nessa jornada. E se este conteúdo te ajudou e você puder e quiser contribuir financeiramente, o Super Thanks é uma forma de apoiar a continuidade desse trabalho. Mas se não for possível, saiba que compartilhar este vídeo com alguém que possa estar precisando dessa mensagem já é uma forma poderosa de contribuir. Lembre-se, a noite mais escura sempre vem antes do amanhecer. E por mais que pareça impossível agora, vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e entender que aquele período de recolhimento foi o útero onde uma versão mais consciente, mais compassiva e mais luminosa de você estava sendo gestada. Estou aqui com você nessa jornada. Até o próximo encontro, e que a luz nunca se apague dentro do seu coração.
Fique com Deus.